Meus amigos, a cada rodada que passa, o tal do milagre, do milagre, do milagre, do milagre só aumenta, né? Eu sei que provavelmente, o Paysandu já caiu, já tá rebaixado, beleza, eu sei disso. E claro, é bem improvável que o Paysandu consiga escapar. Por isso a gente vai ver aqui a matemática do milagre, né? É o milagre do milagre do milagre, porque cada rodada é um milagre, né? Mas eu acho, já até adiantando aqui para vocês, eu acho que o Paysandu caiu aqui nessa rodada contra o Volta Redonda. Por quê? Olha só, eu sei que o Si não entra em campo, né? Mas eu lembro que eu fiz um vídeo na rodada, na véspera da rodada contra o Volta Redonda, e àquela altura eu dizia, cara, a gente precisa ganhar os dois jogos em casa contra Volta Redonda e América. Não que isso vai tirar a gente da zona de rebaixamento, até porque matematicamente seria impossível sair. Mas com as duas vitórias, aí é um confronto direto e a gente volta para o game. Ou seja, a gente vai continuar no sufoco, mas a gente volta para o game. E essa aqui era o papo da época, né? E dito e feito, se, né, o tal do Si que não entra em campo, a gente vencesse o poderoso Volta Redonda e o todo-poderoso América Mineiro, hoje a gente estaria com 5 pontos a mais, portanto estaria com 27, obviamente à frente do América e do Volta Redonda, que perderiam pontos àquela altura, e a gente estaria apenas um pontinho aqui fora do porteiro do Z4, né? Por isso que a gente dizia que àquela altura era fundamental vencer os dois jogos em casa. E vamos combinar, por mais que se diga, o time do Paysandu é horrível, elenco horrível, a gente não enfrentou nenhum Real Madrid, né? A gente não enfrentou nenhum Palmeiras, nenhum Flamengo aqui. Foi o América Mineiro e Volta Redonda, elenco tão ruim e tão fraco como o Paysandu. Então, era perfeitamente possível. Então, não feito esse dever de casa, obviamente que a probabilidade, né, é improvável que o Paysandu escape, só restando o tal do milagre, né, aquele imponderável do futebol que acontece de 100 em 100 anos, e aí é torcer para que esse de 100 em 100 anos aconteça com o Paysandu. Eu fiz até um vídeo aqui que, claro, eu como torcedor jamais vou querer isso, mas entenderia se fosse feito, que talvez seria interessante já começar a dispensar jogadores caros e já ir fazendo um planejamento para 2026, começar com uma folha baixinha, ir pagando as dívidas e começar a investir no clube a longo prazo, disputar a Série C de forma bem responsável financeiramente. Mas, claro, muito provavelmente também a diretoria não vai fazer isso. E a gente, como torcedor, a gente acaba nunca jogando a toalha, né? A gente fala assim, já caiu. Mas eu sei que lá no fundo, no fundo, no fundo, a gente tem lá um fio de esperança do tal do milagre que acontece de 100 em 100 anos. A gente acaba torcendo que esse de 100 em 100 anos aconteça com o Paysandu, né? Bem, mas o prognóstico, ele obviamente não é dos melhores, porque se a gente for olhar, olha os últimos jogos do Paysandu. A última vez que a gente venceu foi aqui em 19 de julho. Cara, surreal. Quando a gente for jogar contra o Goiás, vão fazer 2 meses que o Paysandu não vence, né? De lá para cá foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos sem vencer, sendo 3 empates, depois o número surreal de 5 derrotas seguidas e agora o empate com o América, né? Então a gente vê que o retrospecto não é dos melhores. No entanto, eu sempre digo que na Série B, e quando a gente vai aqui para os 12 jogos restantes, sinceramente, eu vou ser bem sincero aqui. Sinceramente, eu não vejo muita diferença de jogar contra Goiás e contra América Mineiro. Não vejo. É aquela história assim, para quem vai cortar, né? E aí eu vou falar aqui com o público masculino. Quando você corta na máquina 2 e na máquina 2,5, a máquina 2,5 obviamente vai deixar o cabelo maior. Mas a diferença da máquina 2 para 2,5 é imperceptível, né? Outra coisa, você compra um suco de 300 ml e outro suco de 400 ml. 400 ml tem mais do que 300, mas essa diferença de 100 ml no suco é imperceptível. É a mesma coisa para mim, Goiás e América. Novo Horizontino, eu acho que o Novo Horizontino tem um elenco um pouquinho mais organizado, mas nessa Série B, os times que estão lá no G4, eles não possuem uma diferença técnica absurda em relação a Z4, não possui.
Claro que eles são ligeiramente maior, mas não há todo esse abismo quando a gente via em outras Série B. Só para nível de exemplo, a Série B do ano passado a gente tinha Mirassol e Novo Horizontino, times super organizados, né? A gente tinha, por exemplo, o Sport que subiu com o Lucas Lima jogando fino trato. Então, o Santos nem se fala, né? Com um elenco bem melhor. Então, a gente não tem isso na Série B. Mas, obviamente, quem está lá em cima, a matemática prova que é melhor, mas não há todo esse absurdo. Então, claro que a lógica é que no próximo jogo o Goiás e o Paysandu, o Goiás vença, mas eu não me admiro se o Paysandu ganhar esse jogo. Não, porque o time do Paysandu é bom e o Goiás é ruim? Não. É porque nessa Série B tudo pode acontecer. Mesmo um time capenga como o do Paysandu, com todo esse retrospecto do ruim, isso pode acontecer. Mas para quem gosta de fazer essa divisão, quem está no G4 é um super time e quem está no Z4 não presta para nada, aí tem toda a razão de dizer que nem um milagre é possível de acontecer. Por quê? Porque a gente vai pegar numa sequência aqui, ó, na 27ª rodada, que é o próximo jogo, 28ª e 29ª, três times que estão brigando lá pelo G4 e até contra o Cuiabá também na 30ª rodada, ou seja, os 4 próximos jogos do Paysandu é contra times que estão brigando lá em cima. Só que eu volto a repetir para vocês, para efeitos de desempenho, eu não vejo toda essa disparidade, né? O problema não são os times que o Paysandu vai enfrentar. O problema é o próprio Paysandu, né? O próprio time do Paysandu é que é o problema. E aí eu lembro que eu sempre dizia, eu vou pro estádio, gosto do estádio, porque eu vejo que, apesar de tudo, eu vejo ainda os jogadores lutando. Só que nesse jogo contra o América não foi o que a gente viu, né? Ao contrário, a gente viu um time totalmente entregue, o Rossi, que é uma liderança totalmente entregue, o próprio Diogo Oliveira sempre de cabeça baixa, talvez uns dos poucos ali que buscavam alguma coisa era o Brian Borges, o Vini que entrou depois e o próprio Garcês, acho que eram os únicos três que ainda tentavam alguma coisa, né? O Garcês até em um certo excesso tentando muito, mas enfim, os demais a gente acabava vendo assim muito cabisbaixo, então o que não projeta pra gente um futuro animador nesses 12 jogos, só que claro, é aquela velha história do torcedor, né? A gente como torcedor sempre vai entender que o milagre pode acontecer, muito embora isso seja bem improvável, né? Se a gente for contar aqui, ó, quantos jogos o Paysandu teria dentro de casa ainda? Ele precisa ganhar 7 jogos, né? Ganhar 8 para 45 não precisa, porque naturalmente vão ter empate. Então, ganhar 7 de 12 jogos. Ele teria aqui dentro depois ele teria 2, 3 contra o Remo, né? 4, 5, 6 jogos, né? Paysandu teria 6 jogos dentro de casa. Então, para ver o quanto isso é improvável, que a gente tinha que ganhar os 6 jogos dentro de casa, sendo que um jogo é clássico, e ganhar mais um jogo fora de casa. Então, a gente percebe aí pela matemática o quanto é difícil, né? O quanto é improvável que isso aconteça. Bem, mas queria ouvir a tua opinião aí, tirando essa parte do milagre, a parte da mística do torcedor. O que é que você entende? Que a gente já deveria dispensar jogadores e começar um planejamento para 2026? Só para lembrar, se a gente conseguir pegar meia dúzia de jogadores muito caros e dispensar, a gente economiza aí pelo menos 1 milhão de folha até o final do ano, né? Se tu pegar os principais jogadores caros, queria a tua opinião, coloca teu comentário aqui, beleza? Quem não é inscrito no canal, por favor, já se inscreve aí, a gente tem mais visualizações do que próprio inscrito, né? O que demonstra que tem muita gente que assiste o canal e não se inscreve, então dá essa moral, porque isso incentiva a gente a produzir todo dia conteúdo aqui do Papão da Curuzu, beleza? Saudações bicolores, vamos, quem tem fé, né? Quem é religioso, rezar por esse milagre aí. Mas é aquela história, se cair a gente vai ficar muito chateado, né? Só que já expliquei isso em outros vídeos, vou deixar até aqui no card. Infelizmente, essa é a tônica do Paysandu nas últimas décadas, né? Cai para C, depois passa um tempinho e volta para B. Se a gente não tomar uma atitude de longo prazo, se o milagre acontecer esse ano, em 2026, vai ser a mesma ladainha. Quero ouvir a tua opinião, coloca aqui no comentário, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau e até a próxima.